Olá, pessoal, tudo bom? A gente está aqui, a gente estava trabalhando a parte 3 do artigo. Nós falamos tantas coisas, nós falamos sobre verdade, nós falamos do caminho da razão, falamos do caminho da vontade, e em cima disso tem toda uma discussão de dever, de direito, de todas essas coisas. Então a gente vai começar hoje mais um episódio falando da teologia do método, tentando traduzir um pouquinho de como a Charlotte explica essas coisas e qual é o fundamento teológico por trás disso tudo. E daí, novamente, estamos eu e a Janice, para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, né, Janice? Aham. Estamos aqui para esse bate-papo, né, Eric? Se você já escutou algum dos episódios teológicos que a gente já gravou, você deve ter percebido, né? Esse é um episódio super bate-papo em que a gente está aqui conversando sobre os princípios por trás do método, né? O que regia o método, os princípios teológicos por trás do método. Então, é um episódio que a gente vai trazer muita referência bíblica, vai trazer muita referência teológica, né? E o Eric sempre gosta de deixar você super à vontade, né? Se essa não é a sua praia, você pode passar para o próximo episódio ou voltar ao episódio anterior. Mas eu realmente encorajo que você escute esses episódios teológicos, porque eles têm trazido muita edificação. Então, bora lá, Eric. Por onde nós Bora vamos nós. começar hoje? Então, uma das coisas que a gente conversou nesse caminho é sobre a necessidade da veracidade, né? E como a gente já comentou antes, a gente está traduzindo aí. Nesse momento, a gente ainda está na tradução e revisão e no processo, em todo o processo com o livro 2. E isso é uma coisa que, lendo o livro 2 e traduzindo o livro 2, ela fala bastante sobre a veracidade. Ela, na verdade, fala de 6 ou 7 tipos diferentes de motivos que levam a criança a mentir. E ela trabalha com todas essas coisas. Vale super a pena ler isso daí e poder conversar sobre essa origem da mentira. Mas eu acho que a gente pode começar tocando um pouquinho essa parte sobre a veracidade, né? Então, para começar isso, Janice, me explica uma coisa. Como é que a Charlotte vê o valor da verdade? Você que tem essa visão mais geral do que a verdade é no nível Charlotte Mason. E daí eu quero até colocar um pouquinho de umas considerações do que é verdade na filosofia, do que é verdade na própria Bíblia, mas a gente já chega nisso. Uhum. Então, a Charlotte ela vai falar muito, como nós falamos nos outros artigos, nos outros episódios sobre esse mesmo artigo, né? Sobre o caminho da vontade e o caminho da razão. E que a razão, quando ela está dentro de um princípio temático, ela pode ser absoluta, né? Mas que a razão, quando ela simplesmente justifica ideias inicialmente aceitas pela vontade. Ou seja, a razão é capaz de criar uma própria verdade, né? Eu lembro que a gente até, nesse episódio sobre o caminho da razão, nós até falamos, por exemplo, de Hitler, né? A razão dele justificava as ideias, justificava o porquê ele fez tudo o que fez. A razão dele não condenava ele, né? Então, se a razão não é algo que nós podemos confiar, então o que é a verdade para conduzir a vontade? Né? E a Charlotte, ela vai centrar nisso, ela não vai ir por esse caminho relativista que estava ali ganhando muito espaço na época dela. Ela vai falar que a verdade é uma só. A verdade é isto, né? A verdade e a vida. E dentro disso, então, é que a nossa vontade ela é treinada na verdade. Em qual verdade? Na verdade de Cristo, para que ele seja esse guia das nossas vontades, esse guia da nossa razão. Então é bem para esse lado que ela puxa toda essa questão da verdade. Legal. Eu gosto muito
da questão da verdade, porque é engraçado, Genice. Eu não sei se, se a gente já conversou sobre isso em algum momento, mas a verdade ela passa dentro da história, a verdade muda de figura, o que é uma coisa interessantíssima, porque o que a gente pensa como sendo verdade hoje não é a mesma coisa que se fala de verdade antigamente. Então, é, e você citou João ali dizendo, né, Jesus colocando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que Jesus estava falando quando ele estava dizendo eu sou a verdade é completamente diferente daquilo que nós entendemos quando nós dizemos que nós buscamos a verdade. Então houve diversas mudanças no que era a verdade. Então, se a gente for olhar o povo judeu, especialmente, eu não vou nem dizer o povo judeu, mas o povo hebreu na época, o que é uma das grandes sacadas de Abraão, que quando Deus prometeu a ele que ele teria filhos, ele tomou isso como verdade, e o livro de Tiago fala que por isso ele foi considerado justo, porque ele teve Deus por verdadeiro. Aí você repara que quando Deus promete para ele filhos, como as estrelas do céu, Abraão nunca vê isso. Mas Abraão já tinha tomado Deus como verdadeiro quando a promessa foi feita, tempos e tempos atrás. Então, repare o que era a verdade para Abraão. Abraão entende que o que é verdade é o que Deus lhe disse. Ponto, acabou. Se Deus falou, essa é a verdade e resolve toda a situação diante de Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, repare o conhecimento do que Abraão estava fazendo. Mas, séculos depois, o nosso pensamento hoje ele é extremamente baseado na filosofia grega, a gente sabe disso. Mas, na filosofia grega, a verdade era aquilo que era lógico. E não lógico como nós usamos hoje, porque hoje a gente considera lógico qualquer coisa que eu penso e que faz sentido para mim, né? Mas na filosofia grega existia uma forma. Então você tinha que estabelecer uma premissa, e essa premissa dela você faria afirmações sobre essa premissa, e se ao final disso você averiguasse que a premissa é verdadeira e as afirmações lógicas te levassem a uma conclusão razoável, então aquilo ali era comprovado como verdade. E ao longo do tempo, esse foi o pensamento de verdade que começou a ser permeado através do helenismo e do domínio grego sobre o mundo, como sendo verdade. Então, ao longo da história, após o período grego e em grande parte do período do Império Romano até da Idade Média, você considerava como verdade aquilo que era logicamente comprovado, certo? E eu percebo na linguagem da Charlotte ela usando muito a lógica nesse sentido, não a lógica do que eu entendo como fazendo sentido, mas a lógica formal. Ela coloca a lógica formal como parte do currículo, como parte de coisas que se estudam. Pelo menos é assim que eu tenho conseguido compreender. Agora, você vai ver tempos depois, no método cartesiano, René Descartes, colocando que a coisa é um pouco diferente. Então, ele estabelece que a verdade é aquilo que é experimental. Então, a partir do que Descartes fala, e mais tarde, durante a Revolução Científica, você busca traduzir em formas matemáticas, se você aceitar isso como matemática, o que era verdade. Então, por exemplo, se eu digo isso é vermelho, isso quer dizer que as ondas que vêm do que eu digo que é vermelho tem que ter um espectro de frequência entre tal e tal, e isso estabelece a verdade. Ah, isso aqui é um lá. Por que isso aqui é um lá? Porque a corda que sai, esse som vibra a uma certa frequência, o som está ali.
Então, a partir do método científico, a verdade passou a ser algo que nós podemos olhar, quantificar e experimentar repetidas vezes, de forma que aquele número, aquele resultado seja previsível e sempre obtido. Então, quando nós olhamos e dizemos, olha, o que é verdadeiro, o que é verdade, a gente passa muito mais por esse crivo. Só que, passado mais tempo, principalmente a partir do século XX, depois da, depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, a gente passou a entrar numa crise de significados e a gente passou a discutir muito mais o que é que as coisas significam e a gente passou a ver o mundo de uma forma muito mais linguística. O que isso quer dizer? Hoje em dia, a gente não considera mais a verdade simplesmente como algo estranho a nós, mas nós passamos a trazer isso para um âmbito muito mais subjetivo, aonde a partir do momento que a gente passou a interpretar as coisas gramaticalmente e linguisticamente, se percebe que povos diferentes entendem palavras diferentes de formas diferentes, se começou a comprovar uma subjetividade da coisa. Talvez você já tenha escutado até falar que o elétron, por exemplo, funciona dependendo do observador e alguma coisa assim, que não é bem isso, mas é o que a galera tem falado. E por conta dessa subjetividade, a gente trouxe hoje a verdade de algo externo para algo extremamente subjetivo. Por isso que hoje é tão complicado nós invocarmos Deus para indicar regras, porque Deus é uma fonte externa. E na nossa sociedade, as pessoas com quem a gente interage, se entende que a verdade é aquilo que eu percebo como verdade. Então a gente, entre aspas, como sociedade, quebrou o paradigma de que para ser vermelho tem que estar nessa frequência. Mas o vermelho hoje é aquilo que eu percebo como vermelho. A verdade é aquilo que eu percebo como verdade. Ah, você tem uma verdade, eu tenho a minha verdade. E isso tem variado para os vários âmbitos de conhecimento, né? E muito de tudo que a gente tem vivido em termos de guerra política, em termos de toda a fluidez de interpretação da identidade, da sexualidade, de tudo isso, parte desse movimento em que agora a verdade deixa de ser externa e ela é experimentada por nós. E talvez o início desse grande conflito aconteceu um pouco depois do que a Charlotte escrevia. Porque a Charlotte escreve logo depois do período das grandes descobertas, né? Então, se você for olhar o final do século XIX, é o período da grande revolução industrial, é o período das grandes pesquisas científicas, é a descoberta da penicilina, é um monte de descobertas que acontecem ali e que permitem esse raciocínio da Charlotte sendo estabelecido de uma maneira muito racional, muito lógica. Então, trazendo de volta para o tópico da verdade, havendo dado esse históricozinho de como a verdade mudou, o que acontece? A gente vive hoje numa crise do que é a verdade. Seria a verdade realmente interna e eu defino o que é verdadeiro para mim, porque eu só consigo caminhar naquilo que eu entendo? Ou será que realmente existe uma verdade externa? Se existe essa verdade externa, ela é essa verdade científica ligada a um número que vem muito da obra de Kant, quando ele estabelece os princípios do positivismo, que ele traz exatamente isso, baseado nas grandes descobertas, ele começa a postular que tudo pode ser descoberto de forma objetiva. Então, o vermelho é o que tem tal frequência, o lá é o que tem tal outra frequência, o que é grande é o que tem tantos metros. E isso revolucionou o entendimento, e a Charlotte vem um pouco depois disso, né? Então, ela aproveita esse conhecimento
provavelmente enquanto ela está estudando e conhecendo a fisiologia e tudo mais. Agora, como é que a gente teologicamente encontra a verdade? E aí a gente entra numa discussão grande e antiga, em que, dependendo do braço teológico que você pega, você vai dizer isso de uma maneira diferente. Independente de todas essas coisas, eu gosto muito do que Wesley falava, né? Então, Wesley, ele traz uma maneira de averiguação da verdade que a gente conhece hoje em dia como o quadrilátero de Wesley. E aí, ainda assim, falando do quadrilátero de Wesley, tem pessoas que variam um pouquinho, tá? Então, o quadrilátero de Wesley propõe que a verdade tem que passar pelo crivo de 4 coisas. Primeiro, pelo crivo das escrituras. Depois, pelo crivo da razão. Depois, pelo crivo da tradição. E então, pelo crivo da experiência. Então, uma coisa é verdadeira quando? Quando Deus diz que ela é verdadeira. Se nós não temos uma frase clara e postulatória em que Deus diz que isso ou aquilo é verdade, nós podemos usar a razão pensando sobre o que Deus falou para entender em qual caso aquilo que foi falado se aplica. Uhum. Uma vez que a Eu acho gente use a razão... interessante você trazer todos esses pontos e essa base histórica, né? Como a gente já falou, a gente está trabalhando na tradução do volume 2, e o volume 2, a Charlotte ela vai falar bastante um pouco sobre isso, sobre os pais serem aqueles que inspiram as crianças. E uma das coisas que ela vai falar é que nós somos aqueles que inspiramos o conhecimento de Deus às crianças. E aí, dentro disso, ela vai falar exatamente sobre essa fase que ela estava vivendo, que você comentou agora, né? Que então estava começando um avanço científico muito grande, e dentro desse avanço, o que eles estavam começando a ser estudado? Então isso aqui comprova que aquilo ou aquilo outro é verdade na Bíblia, nas Escrituras. Isso comprova que aquilo é verdade. E a Charlotte fala que não. Ela fala que esses estudos científicos, eles são bons, eles devem ser estudados pelas crianças dentro do currículo, pelos pais e tudo mais, mas que a escritura é a verdade, porque é a palavra de Deus, né? E aí faz a referência com aquilo que você falou lá no comecinho, né? Que Abraão creu, né? Na verdade, que Deus era verdadeiro, e se Deus estava falando, ele não tinha por que duvidar. Então a Charlotte ela vai trazer exatamente essa questão também num trecho do volume 2, ela vai falar exatamente sobre isso, que a verdade da palavra de Deus, ela não é verdade porque ela foi comprovada cientificamente. Aí por isso que eu peguei esse gancho, né, que você está trazendo aqui do quadrilátero de Wesley, ela é a verdade, e a ciência, sim, ela pode testificar da verdade de uma certa forma, né? O estudo da história, o estudo da antropologia, todos os outros estudos que nós temos da arqueologia, enfim, diversas coisas, mas que eles não tornam a Bíblia verdadeira, porque ela já é verdadeira, né? E eu acho que isso é interessante a gente ter em mente para continuar essa caminhada, né? De que não é uma verdade científica que vai tornar a palavra verdadeira. Não, ela já é verdadeira, né? Uhum. E a ciência pode testificar dessa verdade. E aí eu acho que entra esse uso da razão nas escrituras, né? Segundo ponto que eu te interrompi, que você estava falando aí. Imagina. Continua falando para a gente sobre esse Não, quadrilátero. imagina, e voltando e enfatizando o que você está falando, eu acho muito legal nesses capítulos que a Charlotte está trabalhando, por exemplo, a maneira como o espírito trabalha no cérebro. Ela usa essa linguagem em alguns dos capítulos aqui no livro 2. E ela, em alguns momentos, ela cita alguma coisa do tipo assim: eu
não vou discutir com o biólogo e aquilo que ele trouxer como verdade científica não cabe a mim entrar nessa discussão da biologia e da fisiologia da coisa. Mas, entendendo que isso aqui acontece, eu prego a, a supremacia do espírito sobre a matéria. Eu achei muito legal quando ela fala disso. Mas, enfim, spoiler do livro 2 que não está Já estamos colocado ainda. quase lançando, então fique atento se você não preencheu ainda o formulário de interesse do livro 2, as pessoas que preencheram no link da nossa bio vão receber as notícias em primeira mão sobre o lançamento do volume 2. Exatamente. Mas, enfim, ao homem foi concedida inteligência. E essa inteligência chamada de razão pode olhar e, olhando para a palavra de Deus como superior, aplicá-la nas coisas da vida, né? Seja através de descobrir na natureza as coisas que são relevantes de como Deus criou, seja você olhar para princípios e aplicá-los, né? Quando a gente olha para a escritura não é exaustiva. O que eu quero dizer é, a escritura não fala sobre computador, a escritura não fala sobre gravação de podcast, mas ela fala sobre verdade, ela fala sobre caráter, e eu posso usar a razão para saber como aplicar a verdade, os bons costumes. É, por exemplo, se eu uso o texto de Filipenses, né? Aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Se eu for gravar um podcast, esse podcast precisa obedecer Filipenses, certo? Isso Uhum. não é. Filipenses não falava de podcasts, mas se eu tenho que pensar sobre essas coisas, é óbvio que para eu falar, eu preciso falar sobre essas coisas. Então, essa é Exato. a aplicação da razão dentro do quadrilátero de Wesley. Em terceiro lugar, usa-se a tradição. O que isso quer dizer? Hoje em dia, nós temos a impressão, mesmo enquanto cristãos, de que a gente vive num tempo qualitativamente superior aos tempos antigos. Tanto é que nós chamamos um tempo da nossa história de Idade das Trevas, como nós sendo os iluminados, isso veio do iluminismo, um período específico da história. E a gente despreza muito o que está para trás, porque é como se nós tivéssemos hoje no ápice do conhecimento humano, no ápice do progresso, e a própria linguagem de progresso é uma linguagem que já foi muito denunciada, porque dá a impressão de que sempre a geração mais recente é superior à geração anterior. Mas Wesley já pensava de uma forma diferente. Wesley escreve bastante nos anos 1700, então ele está ainda livre do historicismo que surge, se não me engano, com Hegel, e depois de Hegel, Walter Benjamin escreve bastante sobre o historicismo. Enfim, e quando você escapa dessa lógica, você descobre que quem são essas pessoas da tradição que se, que se chama comumente de os pais da igreja, o que é que esses caras estavam fazendo? Eles estavam colecionando os livros da Bíblia, viviam vidas piedosas, dedicadas à oração, eles tinham testemunhos dos próprios apóstolos, eles tinham conhecimento de causa, eles foram provados pelo martírio, eles foram aprovados por milagres. E quando a gente olha para esse cristianismo antigo, se você vem de um viés protestante, a gente quase ignora toda a antiguidade da igreja por pertencer ao catolicismo. E esse é um risco, porque tem coisas que nós estamos falando como se fossem novas e elas já foram refutadas pela igreja antiga como sendo
próprias de acordo com Cristo há muito, 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 muito tempo. E então, não que a tradição tenha o papel supremo, é claro que a tradição também não vai falar sobre podcasts, né? Então, a gente vai usar a razão, mas existe uma desconfiança saudável daquilo que só você pensou. Se você hoje tem uma ideia tão revolucionária e tão boa que nunca ninguém na história da igreja inteira pensou sobre, você tem duas opções. Ou você é realmente a pessoa mais iluminada depois de Cristo, ou talvez você simplesmente esteja dado a alguma perspectiva que te deixou e te empolgou. Talvez uma ideia que você esteja dando mais vida do que ela mereça, se for para usar a linguagem de ideias vivas. E aí, então, finalmente, ele traz a ideia das experiências. Porque, de novo, dentro do cristianismo, dependendo do galho da grande árvore cristã, se for para dizer assim, em que você pertence, você inverte um pouquinho essa ordem. Então, em geral, os pentecostais gostam mais da experiência do que dos outros. Em geral, os católicos pregam mais pela tradição do que pelos outros. Então, conforme você gira esse quadrilátero, você vai ter uma expressão do cristianismo um pouco diferente, né? A gente tem expressões do cristianismo extremamente passionais, movimentos de reforma de Bíblia, é, por exemplo, tentando negar os milagres e tudo mais, enfim. Então, a questão da verdade ela é uma questão complexa, mas eu vejo não só na Charlotte, mas eu vejo a necessidade que a gente entenda hoje o quadrilátero não como um quadrado no qual você gira para o lado que quiser, mas eu gosto da imagem do quadrilátero montado sobre uma cruz, em que a escritura é o topo, a tradição, juntamente com a razão, são os braços, e a experiência fica aos pés da cruz. E eu acho que talvez se a gente olhasse para as coisas e ordenasse a verdade dessa forma, a nossa geração seria mais piedosa, falaria menos besteira, reagiria menos antes de pensar, porque antes de reagir era preciso levar a esse quadrilátero cruciforme que estabelece o que é realmente a verdade. Certo? O que você acha Uau, disso tudo? eu achei sensacional essa visão que você trouxe. Eu acho que isso é algo que fica para que a gente possa refletir realmente, né? Esse exemplo do quadrilátero como uma cruz é algo que nos leva a refletir mesmo, né? A refletir na verdade da verdade, né? A lançar os nossos pensamentos, lançar todas as coisas aos pés de Cristo, entendendo as escrituras, a tradição, a razão e a experiência aos pés da cruz de Cristo. Eu achei sensacional essa sua colocação. E fica como algo para que você que está nos escutando realmente reflita, né? A gente vive hoje nessa sociedade com todo o panorama histórico, filosófico que o Eric trouxe aqui para a gente. Isso tem ficado cada vez mais perdido e as pessoas não sabem mais. No episódio anterior, nós falamos da importância de você ter opiniões e princípios, né? Que os seus princípios, eles moldam as suas opiniões, mas essas opiniões, elas estão sendo moldadas pelo quê, né? Entender esses princípios por trás das nossas opiniões, entender aquilo que está sendo moldado, é algo essencial. E eu queria, Eric, para a gente encerrar, que você
colocasse isso tudo dentro, porque tudo isso que você falou do quadrilátero, eu acho que ele tem muito a ver com a formação da vontade, né? E quando a Charlotte fala quando nós falamos já aqui do caminho da vontade, de estabelecer, né, uma trilha de pensamento saudável, né, que facilita. Então, um pensamento racional que facilita. Você trouxe aqui a citação de Filipenses, né? Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas como que você relacionaria essa questão da verdade à vontade? Então, descobrindo um pouco mais sobre a Charlotte, eu vejo que ela trabalha a vontade de uma forma muito interessante. Porque quando a gente fala em vontade, teologicamente, a gente já entra na questão do livre-arbítrio. Será que o homem tem papel na salvação? Será que o homem faz o que quer ou faz o que não quer? Como é que funciona isso? E daí, imediatamente, quando você levanta esse pensamento, arminianos e calvinistas já se levantam prontos para escutar e discutir. Outros já se levantam em tempos mais antigos e já vão citar Agostinho. E calma. A Charlotte, quando ela trabalha a ideia de vontade, ela não está falando disso, né? Ela não está falando do quanto a vontade soberana de Deus é suprema em sua execução, ou quanto o homem tem agência no que ele faz ou não. Ela não entra nessa discussão. Então, pelo menos nesse episódio, a gente não vai entrar nessa discussão, embora a gente possa entrar nessa discussão, sim, num episódio teológico desses, né? Mas o que a Charlotte coloca como vontade é a ideia daquilo que você efetivamente faz e daquilo que você se determina a fazer. E me corrija se eu estiver compreendendo a Charlotte errado, mas ela parece colocar a vontade muito caminhando junto com a ideia de duty, de dever, com a ideia de coisas que são esperadas de mim, certo? Então, o que a Charlotte coloca não é a ideia do desejo, né? Eu posso ter o desejo de comer um doce ou um salgado, eu posso ter o desejo de viver muito ou de não viver tanto, eu posso ter o desejo de comprar um carro, uma moto, uma bicicleta, eu posso ter o desejo de várias coisas. Mas o que a Charlotte coloca é o quanto eu me empenho e me determino em fazer e cumprir aquilo que é esperado de mim, certo? Uhum. Então, essa vontade que ela coloca tem a ver especialmente não com a vontade do homem corrompida ou não corrompida pelo pecado, mas com aquilo que é a base e fundamento do que se faz. Então, ela escapa um pouco da discussão teológica normal sobre vontade para trazer a ideia de que mesmo aquilo que você decide involuntariamente fazer, nasce de algo que você decidiu voluntariamente. Logo, se a sua obrigação, o seu dever, a sua predisposição, se você pensa de maneira correta, o amor e a obediência a Deus, logo a sua vontade precisa ser ordenada pela verdade. Assim, você precisa materializar a verdade como algo correto, prático e palpável, para que você ordene a sua vontade mediante aquilo que é verdadeiro.
né? Sendo assim, você percebe, como a gente falou no comecinho, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é algo prático e palpável. E se ele é a verdade e você ordena a sua vontade para ele, então ele, como a verdade, te liberta, porque ele é aquele que te santifica. Então, não sei se eu consegui ser claro nessa resposta ou se eu fui um pouco prolixo, Não, mas acho que você foi super é, claro. é, A Charlotte, ela até vai falar que o que diferencia homens que deixaram sua marca no mundo de homens que simplesmente passaram por essa vida é a grande diferença entre eles é que os homens que deixaram sua marca no mundo cumpriram a vontade de Deus aqui, eles sabiam guiar a sua vontade, né? Mesmo contra muitas vezes aquilo que eles queriam ou aquilo que eles tinham desejo de fazer, eles tinham poder de guiar. E eu você conseguiu resumir bem isso que ela fala, né? Conseguiu descobrir bem, Charlotte Mason. O Eric, ele está nessa jornada de descoberta quase junto com você que está nos ouvindo, né? Talvez um passinho só adiante, enquanto a gente estuda e conversa aqui, uma semana adiante de você que está nos ouvindo. Mas é exatamente isso que a Charlotte vai falar. E trazendo para essa relação que você colocou, né, de olhar para a escritura, para a tradição, para a razão e para a experiência, né? Como esse quadrilátero da cruz vai ficar marcado na minha mente. Esse quadrilátero como em forma de cruz e que isso realmente possa ser um guia para que você saiba como treinar a sua própria vontade, né? Essa semana ainda no clube de leitura nós estávamos lendo que as mães, os pais, eles são capazes de fazer maravilhas para os seus filhos quando eles sabem que maravilhas lhes são exigidas, né? E que maravilha é exigida de nós, educadores, perante essa criança que é uma pessoa, que é um filho de Deus, que nós já falamos bastante sobre isso aqui, e sempre batemos nessa mesma tecla, crianças são pessoas, de que você está sendo o agente de Deus na vida dessa criança, que você é aquele que está inspirando essa criança a chegar a Deus, e mais do que isso, que você, como nós já falamos também em outros episódios teológicos, que você é o reflexo da autoridade divina sobre essa criança e que o que é esperado de você é esse treinamento da vontade da criança, né? Isso parece, quando a gente está conversando aqui, né, filosofando, parece algo tão complexo, mas a Charlotte ela vai deixar tudo tão claro de então como eu tenho que fazer isso, né? Como eu passo tudo isso para o meu filho? Será que uma criança ela consegue ver essas coisas? E a Charlotte ela vai trazer uma advertência, porque às vezes nós achamos que as crianças elas são ingênuas demais para compreender as coisas do espírito, para compreender as coisas espirituais. Quando, na verdade, ela fala, nós aqui estamos atrasados, porque a palavra nos fala que nós devemos ser como elas, não que elas devem crescer e ser como os adultos, né? E a Charlotte, ela vai falar assim, que o que a nossa mente tem de problema, às vezes, para compreender as coisas, para simplificar, tentando racionalizar, e pensar aquilo, a criança não, porque ela vive num mundo de conseguir perceber as coisas pela imaginação, pela criatividade. Então, falar com a criança sobre as coisas do espírito, falar com as crianças sobre esse caminho da vontade, inserido dentro da verdade, e conversando com as crianças sobre isso, desde muito cedo, fortalecendo elas no caminho de Cristo, no caminho da verdade, é o que nós realmente temos que fazer, é o que é esperado de nós. E é algo que as crianças compreendem, elas realmente
compreendem, porque na cabeça delas não tem essa divisão que na nossa cabeça amadurecida, crescida, né, vamos dizer, coloca. Na cabeça delas as coisas às vezes ficam tão mais simples e mais diretas daquilo que a gente fala. Então, é importante sim, né? E por isso a Charlotte ela coloca como a principal lição do dia as lições bíblicas, o estudo da Bíblia, né? E esse estudo, vamos pensar nesse estudo mais para frente, a gente vai falar sobre o método das lições, mas pautado dentro desse quadrilátero, né? Escritura, tradição, razão, experiência. Eu acho que anota isso, imprime, né? Faz um desenho aí no seu commonplace, no seu diário. E ele é bem pautado agora, analisando por isso, ele é bem pautado nesses pilares exatamente, sabe? De não impedir a criança. E a Charlotte, ela fala outras coisas que nós não devemos fazer, né? Porque ela fala, uma vez que a gente sabe o que a gente não pode fazer, a gente limpa o caminho para entender, então, o que a gente deve fazer, né? E ela gosta de começar assim. E ela fala sobre não desprezar, não impedir a criança e não ofender a criança. Então, ela vai falar isso, né? Não desprezar, não ofender e não impedir a criança. Que nós desprezamos a criança quando nós achamos que ela é nova demais para essas coisas e deixamos de ensinar aquilo que elas deveriam aprender. Que nós ofendemos ela quando nós fazemos algo que não deveríamos ter feito por elas. E que nós impedimos as crianças quando nós achamos que por elas serem novas demais, elas não podem se chegar aos pés do Salvador. E aí ela traz o versículo, né, que Jesus fala, deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçais. E quando ela fala disso, no volume, ela vai falar, e Cristo fala, não os impeçais, como se fosse algo que as crianças fazem naturalmente. Se você não impedir, elas vão se chegar, né? Sim. Você está aqui para facilitar, não para impedir, mas como muitas vezes nós acabamos sendo esse bloqueio, essa barreira, né? Sim. Na vida das crianças. Então, fique com essa reflexão, reflita sobre tudo que nós conversamos aqui, reflita sobre Cristo como a verdade, reflita sobre o que nós já falamos também no episódio passado, sobre a importância de você ter as suas opiniões formadas, pautadas em princípios, mas que princípios estão formando as suas opiniões? Será que são os princípios dessa geração corrompida, decaída que a gente vive, né? Resultado de muitas e muitas coisas que aconteceram ao longo da história, como o Eric trouxe aqui? Ou será que esses princípios eles estão fundamentados na verdade? Né, estão fundamentados na verdade de Cristo. Então, reflita sobre isso, traga isso de uma forma prática para o seu lar, analisando a si mesmo, né? Analise a atmosfera do seu lar, analise a sua vida, de que forma essas coisas têm te alcançado e como você pode mudar isso, né? Como você pode mudar isso? Eu sugiro mais uma vez que você desenhe uma cruz, escreva quadrilátero, coloque dentro da sua Bíblia, para que você, durante suas meditações, você gaste tempo refletindo sobre isso, pensando sobre isso, né? E entendendo realmente de onde as coisas vêm. Mais do que qualquer coisa, a Charlotte, não mais do que qualquer coisa, porque a primeira coisa que ela nos incentiva é o conhecimento de Deus. Mas ela fala muito da importância da autoeducação, né? Que o primeiro passo para ser um educador, seja você professor, seja você pai, mãe, o primeiro passo é a sua autoeducação. É aquilo que tem moldado a sua mente, né? Quais as ideias, os princípios têm regido a sua vida, né? Em que verdade, se há verdade, né? Tem pautado a sua vida, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Eric, uma última palavra para a gente encerrar? Só pedir para o pessoal deixar, quem sabe, um comentário, uma narração sobre
como eles estão entendendo isso e o que é a verdade para eles hoje. A gente conversou um pouquinho sobre tantas coisas que eram e foram e são consideradas verdade. E quem sabe se a pessoa for do tipo mais generosa, de compartilhar mais as coisas conforme ela pensa, por que não colocar um comentário dizendo algo que ela entende como verdade e que quando ela passa pelo filtro do quadrilátero, ela descobre que não é tão verdadeiro assim. É verdade. Essa é uma ótima análise, uma ótima reflexão. Beleza, gente? Muito obrigado por estarem conosco em mais esse episódio. Deus abençoe todos vocês e até a próxima!